Sabe, às vezes a gente pensa que uma história é sobre uma coisa, mas na verdade é sobre outra bem maior. Hoje a gente vai mergulhar numa história que parece ser só sobre um enterro, um momento de luto, mas na real é uma das negociações mais geniais de todos os tempos. É sobre como uma tragédia pessoal acabou se tornando a primeira pedra, o alicerce de uma nação inteira. 127 anos. Pensa nisso. Foi o tempo de vida de Sara. E com a morte dela, depois de uma vida inteira ao lado de Abraão, surge um problema. Um problema bem prático e urgente. Abraão está numa terra que não é sua. Ele não tem um único pedaço de chão. E agora? O que ele faz? É aqui que começa uma das transações mais estratégicas que a gente já viu. Pois é. O luto de Abraão é real, profundo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa questão super prática na mão. Como se dá um enterro digno para a esposa quando se é basicamente um estrangeiro, um morador temporário, sem nenhum direito à terra? A situação era delicada. Então, vamos entender o cenário. A gente está em Hebrom, na terra dos heteus. Abraão está de luto e ele precisa resolver isso publicamente. Ele não tem onde enterrar Sara. Isso significa que ele está totalmente nas mãos dos donos da terra. Ele depende da boa vontade deles. Ou, ele poderia ser explorado. Era um risco. E aqui vem a primeira grande sacada de Abraão. Presta atenção no que ele faz. Ele não chega pedindo esmola, pedindo um favor. Ele admite sim, sou um estrangeiro, mas na mesma frase ele já muda o tom. Ele diz, me vendam um pedaço de terra. Percebe a jogada? Ele tira a conversa do campo do favor e leva para o campo dos negócios. É genial. E olha só, tudo isso está acontecendo no portão da cidade. Naquela época, era ali que tudo acontecia. Era o centro comercial, o fórum, ou seja, é tudo público, na frente de todo mundo. A proposta de Abraão está feita. Agora a bola está com os heteus. A resposta deles vai ditar o jogo daqui para frente. E a resposta deles é surpreendente, para dizer o mínimo. Eles não só concordam, como tratam com uma honra imensa. Chamam ele de chefe poderoso e dizem, olha, pode enterrar sua esposa na melhor sepultura que a gente tiver, é sua. Parece um gesto incrível de respeito, né? Mas será que é só isso? Ou tem algo mais aí, uma espécie de armadilha social? É agora que a diplomacia de Abraão brilha. Ele é um mestre. Ele se curva, mostrando respeito, agradecendo a honra, mas, sutilmente, ele recusa a oferta genérica. Ele não quer qualquer lugar. Ele tem um alvo. Ele diz que quer um lugar específico, a caverna de Macpela. Ele usa o próprio respeito que eles deram para ele para guiar a conversa exatamente para o ponto que ele queria chegar. É espetacular. E aqui, meus amigos, começa a verdadeira dança. Uma dança da negociação. O que vai acontecer agora entre Abraão e Efron, o dono da terra, é uma aula sobre como os negócios e as leis funcionavam naquele tempo. E acredite, não é nada simples. Então, Efron, o dono do terreno, entra em cena. E ele faz uma oferta daquelas, bem grandiosa, na frente de todo mundo. Ele diz, eu te dou o terreno de presente, e a caverna também. Todo o meu povo é testemunha. Puxa vida, que generosidade, não é mesmo? Parece bom demais para ser verdade. Só que Abraão recusa. De novo, ele se curva todo respeitoso, mas é firme como uma rocha. Ele insiste. Não, eu quero comprar o terreno, me diga o preço que eu pago. Ele se recusa a ficar devendo favor. Ele não quer ser um convidado, ele quer ser o dono. Mas por quê? Porque essa teimosia toda em pagar. E essa é a pergunta de $1 milhão. É o pulo do gato de toda essa história. Qual é a diferença na prática entre ganhar de presente e comprar? A resposta para isso revela a visão de futuro absurda que Abraão tinha. Olha só que diferença brutal. Se ele aceitasse o presente, ele criaria uma dívida de gratidão, uma obrigação social. Ele seria sempre o convidado, dependendo da boa vontade da galera. E pior, no futuro, os filhos do Efron poderiam dizer, meu pai só emprestou, queremos de volta. A posse não era garantida. Agora, a compra muda tudo. Ela cria propriedade legal, com papel passado, digamos assim. É permanente, é indiscutível. Ele não seria mais um convidado, seria um proprietário. Bom, Abraão insistiu tanto que não teve jeito. A negociação chegou no seu ponto máximo, no clímax. A conversa agora não é mais sobre presente e generosidade, agora é sobre dinheiro. É sobre valor. É o momento da verdade, onde o preço vai ser dito e um legado vai ser firmado. E aí o Efron solta o preço, mas de um jeito muito, muito esperto. Ele diz, olha meu senhor, o terreno vale 400 barras de prata. Mas, o que é isso entre amigos como nós, né?
Percebe a malandragem? Ele joga o preço lá no teto, um valor absurdo, mas ao mesmo tempo ele finge que nem é importante. É uma tática de negociação clássica para fixar um valor alto na cabeça do comprador. 400 barras de prata. Era uma fortuna, um valor exorbitante para a época. Todo mundo ali no portão da cidade devia estar esperando Abraão pechinchar, fazer uma contraproposta, chorar um desconto. Mas o que ele faz? Choca todo mundo. Ele não fala um A, ele não negocia, ele simplesmente aceita na hora. E aqui vem o selo final. O pagamento não é só entregue, ele é feito de forma oficial, totalmente transparente. Abraão pega a prata e pesa ali na frente de todo mundo, de acordo com o peso dos negociantes, ou seja, usando um padrão oficial do comércio. Cada passinho dele foi calculado para que essa compra fosse 100% legal, sem nenhuma brecha para ser contestada no futuro. Pronto, preço pago, preço aceito, o acordo está fechado. E o texto, então, faz questão de detalhar tudo o que fez dessa transação um contrato blindado, totalmente legal para a época. Vamos repassar os pontos. É quase um checklist de uma compra perfeita. A negociação foi pública lá no portão. O preço foi combinado na frente de todo mundo. O pagamento foi pesado, verificado. A cidade inteira foi testemunha. E para não ter dúvida, o contrato especificava tudo: o terreno, a caverna dentro dele e todas as árvores que estavam na propriedade. Ambiguidade? Zero. E com isso, o martelo foi batido. A transferência de posse estava completa. Aquele pedaço de terra que era dos heteus, agora era legalmente e para sempre de Abraão. Foi nesse momento que ele deixou de ser só um estrangeiro de passagem para se tornar um proprietário, alguém com raízes fincadas naquela terra. E só então, com a escritura na mão, digamos assim, a história volta para o seu começo, para o lado emocional. Abraão finalmente pôde fazer o que queria desde o início: sepultar Sara. Mas agora ele a sepultava em terra própria. O ato de luto não era mais um ato de despedida no vazio, era um ato de permanência. E é incrível pensar nisso, né? O que começou com uma necessidade muito prática e dolorosa, a de arrumar um lugar para um túmulo, acabou se tornando a primeira posse legal de terra na Terra Prometida. Foi o primeiro passo, o primeiro pé fincado de forma definitiva no solo. E aí fica a grande questão para a gente pensar: como é que um lugar de sepultura, um ato tão pessoal e de luto, se torna a semente, a base da identidade e até da reivindicação de terra de uma nação inteira? A resposta a gente vê ecoando por milênios de história.